Mesmo que você esteja saindo do zero no crochê, você vai aprender todos os passos para você conseguir aprender essa técnica. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso básico de crochê para iniciantes. Eu sou a professora Ju da JNY Crochê, sou professora especialista em crochê e vendas há mais de 10 anos e nesse curso eu vou ensinar para você o crochê do zero. Mesmo que você esteja saindo do zero no crochê, você vai aprender todos os passos para você conseguir aprender essa técnica. Ainda que você já tenha tentado outras vezes, eu te convido a assistir a esse curso e praticar junto comigo, porque você pode aprender. É só você se dedicar a todas as aulas aqui do curso, vir junto comigo nessa jornada que você pode sim se tornar uma crocheteira. Seja para fazer do crochê um hobby, seja para fazer do crochê uma profissão, ganhar dinheiro fazendo crochê no conforto da sua casa, no conforto do seu lar. Aqui no meu canal você já vai encontrar várias aulas de crochê passo a passo, onde eu ensino as peças completas do início ao fim. Mas essas aulas são destinadas àquelas pessoas que já sabem os pontos básicos do crochê. Então, se você ainda não sabe os pontos básicos, esse curso aqui é especialmente para você. E nessa primeira aula, o que eu vou compartilhar com você é o material básico. Pode parecer besteira para você que está começando agora saber qual é o material que você precisa usar, mas isso faz toda a diferença, você pode acreditar, porque eu sei bem o que eu tô falando, por experiência própria. Além disso, eu vou te dar algumas dicas também a respeito dos fios que você não deve comprar em hipótese nenhuma, se você estiver começando do zero no crochê. O primeiro material, então, que eu vou te apresentar é o barbante. Esse daqui é o barbante diamante, ele é da São João, essa marca aqui, e ele é um barbante número 6. A coisa mais importante que você precisa observar no fio que você for comprar para você aprender os primeiros pontos, sair do zero no crochê, aprender o crochê básico, é esse número aqui, essa numeração e essa informação aqui, o tex. Essa informação aqui, essas duas informações, elas indicam a espessura do fio. A espessura do fio mais indicada é esse fio aqui, o barbante número 6. Esse fio dessa espessura, ele vai te facilitar muito o aprendizado do crochê. Não só porque ele é um fio mais fácil de trabalhar do que, por exemplo, uma linha fina, que exige mais habilidade, mas também porque você vai conseguir visualizar melhor os pontos que você estiver confeccionando. Todo o processo de aprendizado vai ser muito mais fácil se você usar um fio assim mais grosso. Outros fios que você pode encontrar aí que vão servir para você aprender os primeiros pontos é, por exemplo, esse daqui, ele é da Aeroroma, é o Milano. O mais importante é essa informação aqui que eu mostrei para vocês, o número 6, o tex dele, 880, vai variar aí entre 885 e 886. Esse aqui é outro que você pode usar, é o Barroco da Círculo, o tex dele, a numeração, deixa eu ver se eles deixaram aqui. Eu não tô encontrando aqui a numeração, não sei se eles deixam aqui a numeração no rótulo desse, mas com o tex a gente já consegue aqui ter essa ideia da espessura. Você pode olhar também aqui, é um fio que a gente consegue ver que é mais grossinho. É importante também você sempre observar a composição do fio, que seja 100% algodão ou que seja, como esse daqui, 85% algodão e 15% outras fibras. Esse tipo de fio aqui, ele é mais fácil de trabalhar do que, por exemplo, esse daqui, que é de polipropileno. Esse fio de polipropileno, ele é mais difícil de trabalhar, então quando você for comprar o fio, lembra também de comprar um fio que seja de algodão, em vez de ser desse tipo de material aqui. Um fio bem bacana que você talvez goste de usar nesse momento que você estiver aprendendo os pontos,
é esse fio aqui, é o Barroco Maxi Color. Ele é um fio nobre, ele é um pouco mais caro, mas ele é uma delícia, ele é bem gostoso de trabalhar. Ele é 100% algodão e ele é mais macio, mais gostoso de trabalhar até do que o Multicolor, por exemplo, que também é da Círculo. Só que esse fio aqui, ele é mais caro, tá? Como eu disse, ele é um fio mais caro. Então, se você está começando agora, talvez você queira comprar um fio assim, mais gostoso de trabalhar, ou talvez você queira economizar nesse primeiro momento, só para aprender os pontos, e aí você pode investir num fio mais barato para você começar. Agora, o fio que eu não recomendo que você compre é um fio com brilho, como esse daqui, por exemplo, que tem esse fiozinho aqui de brilho junto com o barbante. E aí, mesmo sendo um barbante número 6, isso pode atrapalhar por você ser iniciante. Ele não é um fio difícil de trabalhar, mas por você ser iniciante, o bom é facilitar ao máximo as coisas, facilitar ao máximo o teu aprendizado. Então, se puder, evita esse tipo de fio aqui, embora ele seja lindo, mas para iniciante talvez não seja a melhor opção. Outro fio que não é bom você comprar para você começar é a linha Anne e a linha Cleia também, que eu não tenho aqui na embalagem. É um fio mais fino ainda do que o Anne. E se você começar por eles, a tendência é que você tenha muito mais dificuldade, porque eles são fios muito finos pra gente trabalhar. São os fios mais finos que a gente tem, um dos fios mais finos que a gente tem. Então, não recomendo que você comece por eles. Uma opção, se você não achar o barbante número 6, é você comprar o barbante número 4, como esse aqui, por exemplo, o Colore da Aeroroma. Ele é um fio que não é tão ideal quanto o barbante número 6, porque o barbante número 6 é um pouco mais grosso do que esse, mas ele já tem uma espessura que eu considero suficiente, considero ok, bacana para você começar. Não vai te trazer tanta dificuldade quanto os fios mais finos do que ele. Outra opção, se você não achar o barbante número 6, é comprar um barbante número 8. Ele é um pouco mais grosso do que o barbante número 6, então você pode usar um barbante assim também, número 8. O tex dele é 1181. E aí, só deixando claro que, principalmente se você estiver começando no crochê, pensando em fazer apenas como um hobby, não é necessário que você compre muitos fios para você começar. Você pode começar comprando apenas um novelo, um conezinho de barbante, dentre essas opções que eu listei para vocês, que eu orientei aqui nesse vídeo, nessa aula. Junto com o barbante, você vai comprar também uma agulha de crochê, que é o que a gente vai ver agora. Você não vai comprar qualquer agulha de crochê, você vai comprar a agulha de crochê de número 3,5 milímetros, como essa daqui, se você comprar o barbante número 6. Agora, se você comprar o barbante número 4, aí você vai comprar uma agulha número 3. E se você comprar o barbante número 8, aí você vai comprar uma agulha número 4 ou 4,5. Lembrando que é importante que tenha essa informação aqui completa, 3,5 milímetros. Esse MM aqui, ele significa milímetros e ele é muito importante que esteja aqui junto do número. Isso porque algumas agulhas vão apresentar aqui uma numeração que não se trata de milímetros, é uma outra numeração que varia de fabricante para fabricante, de país para país, e essa informação aqui a gente não vai considerar. A gente vai considerar apenas aqui o número acompanhado aqui dos milímetros, a numeração aqui dos milímetros, essa aqui a gente vai considerar porque é a que a gente precisa na hora de escolher a agulha. Ela indica aqui o tamanho do gancho e isso é muito importante pra gente. E como essa é a primeira aula do curso, eu acho muito válido também explicar para você rapidamente a diferença do crochê para o tricô, que muita gente confunde e acaba afetando, inclusive na compra do material básico. Então aqui eu tenho agulhas de tricô e tenho a agulha de crochê. Aqui a gente já pode notar rapidamente a diferença de uma para outra.
enquanto aqui na agulha de crochê a gente tem esse ganchinho aqui na ponta, na de tricô a gente não tem, a agulha é reta. Outra diferença é que no crochê a gente vai usar uma agulha só, e no tricô são necessárias 2 agulhas para confeccionar. As agulhas de tricô também, elas têm esse detalhezinho aqui para ajudar os pontos a não fugirem aqui da agulha, porque a gente vai colocando os pontos aqui e confeccionando a peça dessa forma, de uma forma bem diferente do que a gente vai ver no crochê. O terceiro item da nossa lista vai ser uma tesourinha que você pode usar que você tiver em casa, tesourinha escolar, qualquer tesourinha que você tem em casa. Pode comprar também uma assim, de costura. E esses 3 itens são os itens necessários, os itens básicos, fundamentais para você começar a aprender crochê. É só isso, então você não precisa de muito dinheiro para começar a aprender crochê. E agora eu vou te dar mais um item que não é fundamental. Se você não quiser, não puder comprar agora, não tem problema. Mas ele é bem útil para a gente fazer alguns tipos de trabalhos que você, conforme você for evoluindo na técnica, você vai talvez precisar usar, que é essa agulha aqui. É uma agulha de tapeceiro ou tapeçaria, como alguns chamam. É uma agulha que tem essa abertura aqui maior para a gente passar o fio que a gente trabalha no crochê. E a ponta dela também não fura, igual a agulha de costura normal. Essa minha aqui, se eu não me engano, é a número 12 ou 14. Mas você pode comprar só olhando aqui o espacinho que ela tem aqui. Você já consegue comprar uma agulha que você vai conseguir usar com os fios que a gente usa no crochê, fios mais grossos. Outro item que você pode já providenciar, se você quiser, não tem tanta necessidade de você comprar agora, mas você já pode comprar, é uma fita métrica. Essa minha aqui é bem fofinha, mas você pode comprar a fita que você preferir, pode ser aquelas mais simples também. Destacando que não é necessário você comprar essa fita agora necessariamente, tá? E às vezes você pode até já ter alguma em casa, então se você tiver, você guarda com carinho, mas você não vai usar logo de cara, tá? A gente vai primeiro aprender os pontos básicos, que vai ser o assunto para a próxima aula aqui do nosso curso. Então, se você quer acompanhar esse curso e aprender comigo o crochê partindo do zero, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho em todas as notificações e lembra também de deixar sempre o seu gostei, compartilhar o vídeo, porque isso me incentiva muito. E você está convidada também a ir lá no meu site, o jnycrochet.com.br. Lá no meu site você vai encontrar todas as minhas aulas, todas as aulas que eu já fiz nesses mais de 10 anos ensinando e compartilhando essa arte linda do crochê. E lá no meu site, o bacana é que você pode acessar a aba de pesquisa, a lupa do site. Lá você pode pesquisar o tema, o assunto, a peça que você preferir. Coloca lá iniciante que você vai encontrar vários conteúdos bem bacanas lá. E aí você vai ver, navegando lá no meu site, que alguns conteúdos são exclusivos. São do Clube do Crochê, que é a minha assinatura. Então lá no meu site você vai poder saber mais também sobre os meus conteúdos, as minhas aulas exclusivas. Vai poder saber mais sobre o Clube do Crochê, que é onde você vai se tornar a minha aluna diamante. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, que eu compartilhei com o maior carinho com você. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa pra mim o teu carinho também aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de saber que esse conteúdo ajudou você. Um grande abraço então, agradeço demais a todas vocês pelo carinho que eu sempre recebo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não é a primeira vez que eu ensino crochê aqui no meu canal, então você está convidada a navegar aqui pelo meu canal, assistir outras aulas. Eu inclusive vou deixar uma aula aqui para você no link na descrição, que você já pode assistir. É um vídeo bem bacana que eu tenho certeza que você vai gostar bastante.